Olá, eu sou Vera Martins e eu estou muito feliz de participar do primeiro Congresso Online de Liderança Inovadora. O meu tema vai ser Líder Assertivo, um estilo de alto impacto nas organizações. E para falar desse tema, eu vou me basear em duas obras publicadas pela minha autoria, que é Seja Assertivo, que foi publicado em 2005 e hoje está na 27ª tiragem, e também Emocional Inteligente, que é uma obra que eu publiquei agora em janeiro de 2016. O meu objetivo de estar aqui com vocês é o seguinte: eu quero mostrar para vocês como que uma postura assertiva em um líder é fundamental para engajar o seu time de trabalho. Agora, o que o time precisa para ser engajado? Ele precisa de uma coisa fundamental, que é confiança. Ele precisa confiar no seu líder. E é sobre isso que nós vamos falar durante toda essa apresentação. E a primeira coisa recomendável para um líder influenciar o seu time, levar o engajamento, é influencie pelo amor e não pela dor. Para falar sobre isto, eu quero trazer uma teoria do psicólogo americano Will Schultz. O que ele diz? Ele diz que todo ser humano, todo profissional no seu ambiente de trabalho tem três necessidades. Necessidades que nós podemos chamar de sentimentos. As pessoas querem se sentir que são incluídas. Então, o primeiro fator é a inclusão. É aquela sensação que você tem, que você faz parte daquele time, que você é uma pessoa importante dentro daquele meio, na empresa que você trabalha, você é importante, você agrega valor. A segunda questão importante, o segundo sentimento, é o sentimento da competência, ou seja, é aquela sensação de que você é capaz de tornar desafios em resultados. Você é capaz de fazer com que aquele trabalho saia o melhor. Então, é aquela autoconfiança que nós temos, que nós vamos dar conta do recado. Mesmo eu não sabendo fazer aquilo, eu sei que sou capaz de aprender e fazer. E o terceiro sentimento, que é super importante em nós, é aquele sentimento da aceitação. É você sentir que lá naquele grupo, naquele time, junto com o seu líder, a sua pessoa é bem aceita. Você, quando fala, as pessoas te escutam. Então, quando um profissional, um time, tem esses três sentimentos, nós podemos dizer que esse time ele é movido por emoção positiva, é movida pelo amor, nesse sentido. E é claro, pessoas que são guiadas por esses três sentimentos são pessoas que têm uma autoestima equilibrada. Agora, quando isso não acontece, pessoal, o que vai acontecer com o time? O comportamento desse time passa a ser movido pelo medo. E isso é muito comum a gente ver assim nas organizações. Ao invés dos líderes estimularem a importância, incluindo pessoas de uma forma pelo amor, inclui pelo medo. E aí ao mostrar, influenciar pelo medo, a pessoa é guiada, movida, estimulada no medo da exclusão. E aí a pessoa pode-se fazer o trabalho, porém, ela não vai dar o melhor de si, aquilo que ela tem de melhor, de talento. Ela vai trabalhar pelo medo de talvez perder o emprego, pelo medo de perder a atenção do líder, pelo medo de ser excluído. Uma outra coisa, quando não existe aquele sentimento da competência, que as pessoas não são ouvidas e levadas a sério, então o que acontece? As pessoas começam a ficar com medo. Se esse time trabalha num ambiente de medo, aí as pessoas ficam focado no erro, as pessoas ficam com medo de se posicionar. E daí, por quê? Porque tem medo da humilhação, de ser humilhado por uma ideia. Então, muitas vezes as pessoas escolhem não se posicionar, ficar inquietos, se submeter, ser passivo. E a terceira
o terceiro sentimento que a gente está vendo que é um sentimento negativo é a rejeição. Se eu não me sinto aceito e sou estimulado na exclusão, na humilhação, eu passo também, como ser humano, a sentir medo de ser rejeitado. Então eu não falo mais nada de mim e começo a achar que eu não tenho nada de interessante. E meu chefe provavelmente, meu gestor, não gosta tanto assim de mim e não se importa com as minhas coisas. Bem, gente, vocês estão vendo que isto aqui, essa teoria mostra duas formas do líder usar o seu poder de influência. Influenciar pela imposição, estimulando medo na equipe, estimulando o medo da exclusão, da humilhação, da rejeição. Existe uma outra forma de você usar o poder da influência, que é estimular o amor, é estimular a importância, a inclusão, a competência, a segurança, o medo de não errar e também a aceitação. Então, é uma questão de escolha, não é? E um outro fator muito importante que eu considero para que as pessoas se engajem, além de ter seus objetivos emocionais atingidos e desenvolvendo a confiança no seu líder, é preciso que esse líder crie também um significado no trabalho. As pessoas vão trabalhar e querem sentir que aquilo faz sentido na vida deles. É um lugar onde a gente não pode pensar assim, eu vou para o trabalho e vou deixar minha felicidade em casa. Não, hoje a felicidade tem que estar presente. Daí a importância do líder ter um propósito, uma grande causa que faça sentido para esse time. Que o time olhe para esse propósito e pensa, poxa, vale a pena, essa causa faz muito sentido para mim. E aí eu pergunto para vocês, como os líderes da sua empresa estão engajando o seu time de trabalho? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma situação, vamos falar agora de 2 comportamentos básicos de uma liderança. Ou ele vai adotar um comportamento defensivo, quando ele estimula o medo nas pessoas, ou então ele vai adotar um comportamento assertivo, quando ele vai estimular o sentimento positivo do amor, da aceitação, da segurança e da inclusão. Então, ele tem 2 formas de fazer este engajamento. Então, é isso que nós vamos ver agora através de uma situação. Imagine que você é o gerente de uma loja. E a sua loja precisa aumentar o faturamento em 10% nos próximos 3 meses. E isto foi acordado junto à diretoria da sua empresa. Você terá todo o apoio de marketing, de publicidade, para a divulgação de uma grande promoção na sua loja. E você precisa agora, é agora que entra a sua capacidade de engajamento, que é garantir que todo o time vai arregaçar as mangas e vender muito, muito mesmo. E aí, o que você pretende fazer? Bem, gente, vamos ver primeiras alternativas defensivas. Começando com a primeira. Imagina a cena assim. O líder, vou me posicionar agora como este líder. Esse líder que tem uma postura agressiva, um comportamento agressivo. Ele vai dizer assim, ele vai chegar na loja, vai reunir todo mundo, determinando a hora e que todo mundo esteja presente naquele momento e avisar, a partir de agora, nós temos uma grande meta. A meta é aumentar nossas vendas em 10% nos 3 meses. E olha, eu não quero desculpas, não aceito pessoas que não estão engajadas nessa grande causa, tá? E agora é o momento de você fazer jus ao seu salário. Aliás, para as pessoas que ficam reclamando que está ganhando pouco, aproveita agora que é a oportunidade de aumentar as suas comissões de vendas. Pessoal, esse é um comportamento que, ao invés de engajar, ele vai afastar as pessoas. As pessoas vão ficar quietas, com medo, e vão agir, vão trabalhar com medo de perder o emprego. Que pena. Quando um líder adota essa postura, ele não gosta de ouvir, ele tem um ouvido agressivo, ele foca no erro da equipe,
Por isso que é uma pessoa que critica muito em vez de elogiar. Elogio não vai sair da boca deste líder. Ele rotula pessoas, ele prestigia uns e deixa de prestigiar outros. Então as pessoas se sentem lesadas quando trabalham num clima de agressividade. Tem muita gente que acredita que pela agressividade ele não vai ouvir nenhum não de ninguém. É uma forma de influenciar pessoas, pelo medo. Bem, mas existem outros líderes que vão escolher outras alternativas, uma outra alternativa defensiva também, e que também não vai aumentar a sua credibilidade no momento de engajar o seu time. É o líder que tem uma postura, um comportamento passivo. O que ele faz? Ele vai reunir o grupo e vai começar terceirizando a responsabilidade por esta causa. Ele vai dizer assim: acabei de chegar de uma reunião com os diretores e vocês sabem, eles determinaram que a gente vai ter que agora aumentar nossas vendas em 10% nesses próximos 3 meses. Gente, eu sei que vocês já estão trabalhando muito, mas agora eu vou precisar mais do seu esforço. Eu preciso que vocês me ajudem muito, porque senão, olha, é a minha cabeça que está em prêmio. Então, eu peço para vocês que vocês me ajudem a cumprir essa meta. Afinal, nós somos uma equipe, uma grande família. Eu posso contar com vocês? É assim que ele vai falar. Ele vai estimular a piedade na equipe. Ele não vai estimular a importância, a competência, o talento de cada um. Ele vai estimular a piedade. Ele vai estimular a manipulação das pessoas com a pessoa dele. Quando a pessoa é muito frágil, tem medo de se posicionar, ele fala com insegurança, ele perde a credibilidade. E um líder que tem essa postura, ele fica muito à mercê do time de pessoas que podem, depois amanhã, cobrar esse favor que ele está pedindo, em troca de um outro favor. E a relação vai ficar muito desgastada. Ótimo, então vocês estão vendo aí 2 posturas defensivas, mas tem uma terceira ainda que um líder muitas vezes escolhe. Às vezes ele não quer ser nem agressivo nem passivo, mas ele está mal resolvido. Então ele acredita, ele tem algumas crenças que diz assim, que se eu seduzir esse time, se eu manipular esse time, eu vou conseguir o resultado que eu preciso. Então ele vai começar dizendo assim: turma, vocês sabem que vocês fazem parte do melhor time do mundo. Vocês sabem o quanto eu gosto de trabalhar com vocês. Eu sempre elogio vocês para a diretoria. E tanto que eles acreditam em nós, que eles nos desafiaram e vão nos premiar com um grande desafio, que é aumentar as vendas em 10% nos próximos 3 meses. E claro, né, e com esse sorrisinho que está aqui nos meus lábios, eu vou dizer assim: pessoal, mas eu tenho certeza que vocês não vão me decepcionar. Pessoal, vocês sabem, né? O mercado está ruim, a gente está vivendo uma crise danada, é melhor a gente arregaçar as mangas e atingir essa meta. Então vocês estão vendo que essa linguagem é uma linguagem manipuladora, atua muito com a chantagem emocional, insinua coisas, insinua ameaças, estimula de certa forma a insegurança e o medo no seu time. E usa a sedução como uma forma de ganhar as pessoas. E ele acredita que ele está engajando o seu time. Bem, gente, nós vimos as 3 alternativas defensivas para uma tentativa de engajamento. Eu estou dizendo tentativa porque é tentativa mesmo. A gente sabe que isso não é bom, não é pelo amor, é pela dor, é estimulando emoção negativa no time. O medo, medo, você sabe que quando tem medo vai ter raiva, vai ter tristeza, muita coisa, emoção negativa que vai estar o quê? Fluindo dentro desse grupo. Isso não é legal, porque não vou tirar o melhor do time. Então como que um líder pode influenciar pelo amor? Como desenvolver emoções positivas?
E agora eu vou resgatar, gente, uma experiência, pesquisas que a neurociência traz e que é muito importante compartilhar aqui nesse momento. Segundo estudos, pesquisas da neurociência, está comprovado que quando nós somos estimulados pelo amor, quando os estímulos do meio, eles são associados à emoção positiva, iguais àquelas que nós falamos, estimular em mim que eu sou uma pessoa importante, que eu sou uma pessoa competente, eu sou querida pelo meu líder, isso faz com que nós nos aproximemos. O líder, ele passa a ser visto como alguém, uma pessoa bem grata. O contrário é verdadeiro também. Quando somos estimulados através da emoção negativa, o nosso cérebro, ele reage. Existe dentro do nosso cérebro um alarme que diz perigo à vista. E então nos afastamos do nosso inimigo. E esse líder passa a ser visto como alguém não grata, uma pessoa que é considerada um inimigo. Olha só que interessante. Avançando um pouco mais nessa teoria, eu vou trazer para vocês o modelo RICAS, que é um modelo que foi criado por um grande psicólogo, neurocientista, David Rock. Ele tem um livro chamado Liderança Tranquila e ele usa muito a neurociência dentro da sua metodologia de coaching e para falar com a liderança. O modelo RICAS, ele mostra o quê? Que nós temos algumas dimensões, são uma que é o R, o segundo que é o I, o C, né? O C que é a terceira dimensão, a e S. Então são 1, 2, 3, 4, 5 dimensões que quando um líder leva em conta no seu time essas seis dimensões, são 6 ou 5? 2, 4, 5 dimensões. Quando ele leva a sério isto, ele consegue respeitar o outro e as pessoas se engajam, as pessoas se sentem pertencentes. A primeira que eu quero falar, que é o R, é a relação. Relação significa o quê? O nosso cérebro, ele tem um poder de mapeamento do ambiente e das pessoas. Então, nesse item, ele é muito importante porque o nosso cérebro, ele entra num lugar, numa reunião, por exemplo, e vai classificando amigo, inimigo. Como que ele faz isso? Através da percepção. Percebendo através da expressão corporal, através da linguagem oral, através das ações das pessoas. E aí, então ele vai, o quê? Classificando. Este é um inimigo, este é um amigo. Então, o relacionamento, ou seja, o líder que consegue implantar dentro do seu time um clima, um relacionamento de amigo, ele tem grandes chances, já começa a respeitar o RICAS do seu time já na primeira dimensão. A segunda dimensão é a imparcialidade, ou seja, nosso cérebro, ele trabalha desta forma. Nós precisamos sentir que está havendo justiça na troca entre as pessoas. Ninguém gosta de ver quando um líder prestigia um elemento do time e não prestigia os outros. Quando dá coisas para um e não existe igualdade no tratamento. Então, nosso cérebro ele é preparado para ligar o sistema de alarme e olhar e não gostar daquilo. Isso cria um afastamento. A terceira dimensão é a certeza. Ou seja, nosso cérebro ele trabalha da seguinte forma. A gente vai só se sentir confortável quando nós sabemos onde nós estamos pisando. Então, a gente precisa saber o que vai acontecer no instante seguinte. Porque senão, nosso córtex cerebral, ele vai ser acionado pelo medo, pela ameaça, e a gente começa o quê? A olhar, a prestar atenção no ambiente, como se fosse assim, tudo é um risco, tudo é um perigo. Isso é muito ruim, porque a incerteza, acionando esse nosso lado do pensamento consciente, no nosso racional, ele vai exigir muita energia para prestar essa atenção nos riscos que tem o ambiente. E aí a pessoa não se sente confortável para
ter confiança, para se engajar, para ter excelentes ideias. Uma outra dimensão, a quarta dimensão, a autonomia. A pesquisa na neurociência mostrou que o nosso cérebro, ele é muito preparado para aceitar com bom grado quando a pessoa tem autonomia, a sensação de poder escolher o que é bom para ele, o que ele quer. Então, o nosso senso de controle é muito importante porque ele vai, de novo mapear e ver. Essa pessoa está impondo e toda imposição não é muito bem-vinda. A imposição estimula em nós, em nosso cérebro, a necessidade de submissão e isso gera uma emoção do medo, como eu já disse, e emoção do medo é uma emoção negativa que vai estimular um afastamento meu com o meu líder. Então, olha só que interessante tudo isso. E por último, nós temos o status, que é aquela nossa percepção de qual é a nossa posição social relativa às pessoas do nosso time de trabalho. Então, isso quer dizer o quê? Que todos nós queremos ser tratados e respeitados dentro daquela imagem que eu quero projetar no meio em que eu vivo. Então, nosso status, o que é status? É o nosso lado, assim, como que é a minha autoimagem, os meus conhecimentos, a minha experiência. Eu quero ser respeitado por esse profissional maduro que eu penso que sou, que eu quero ser. Então, quando você me respeita, você me escuta, você me leva a sério, você me inclui, pede a minha opinião e leva em conta a minha bagagem, meu conhecimento, o meu cargo, por que não? E eu vou me sentir o quê? Super bem e me aproximo do meu líder nesse momento. Então, pessoal, se você como líder quer quer estabelecer uma relação de confiança, você precisa respeitar o RICAS de cada um dos seus colaboradores. E só assim que eu vou conseguir ter uma alternativa assertiva quando eu quero engajar meu time. Isso eu posso concluir o quê? Que quando o líder é assertivo, ele consegue estabelecer essa relação de confiança respeitando o RICAS de cada um e principalmente respeitando o seu próprio RICAS. E por esta razão é que ele vai escolher a alternativa D para resolver o nosso caso. Então, o líder vai dizer o quê? Calmamente, porque ele tem autocontrole, ele tem controle das suas emoções. E de uma forma muito firme e incisiva, ele vai se reunir com o time e comunicar, informando sobre a nova meta de 10% no aumento das vendas. Claro, ele vai explicar o porquê, porque ele precisa dar um significado naquilo. Ele não pode simplesmente chegar e comunicar e exigir um retorno, um desempenho do time. Ele precisa envolver esse time, ele precisa explicar o porquê, ele precisa envolver pedidos, sugestões, estimulando o time a dar o melhor de si para ter um bom resultado. E sempre, ao final da reunião, ele vai ter o comprometimento desse time e por isso ele precisa o quê? Agradecer todo o apoio que ele vai receber e se colocar à disposição do time também, colaborando com o time naquilo que for necessário. Isso me lembra o quê? Um filme, uma personagem melhor. Claro, através do Invictus, a gente pode observar nesse filme as características de um grande líder assertivo que foi o Mandela. O Mandela, quando ele vai assumir o governo da África do Sul, ele chega no local de trabalho e ele vê que todos os brancos já estão com a mala pronta. E aí ele olha aquilo, ele faz empatia imediatamente, analisando todo o contexto, presta atenção e percebe que ele precisa tomar uma providência, ele precisa agora ter prontidão, ser assertivo e ter foco. E aí ele se posiciona com franqueza, com toda sinceridade. Ele expressa com muita naturalidade as suas opiniões, o que ele está sentindo naquele momento e o quanto ele precisa daquele time. E ele fala de uma forma, de uma maneira
tão generosa, porém tão firme, e ele consegue engajar aquele time, sem ferir os direitos do outro. E ele aceita que o time também faça o mesmo com ele, porque ele trabalha dentro de uma igualdade. O líder assertivo tem valores de honestidade, transparência, de cooperação, igualdade e justiça. Então, o líder assertivo, no caso do nosso modelo Mandela, ele atua baseado nesses valores de vida. E ele consegue engajar o time porque ele tem um propósito de vida incrível e que faz sentido para o time. E aí ele diz: se vocês querem transformar o nosso país no farol do mundo, então fique, e eu preciso muito de vocês. Sei que vocês têm competências, vocês já conhecem todo o governo e vai nos ajudar muito, todos vão nos ajudar. E por isso eu preciso de vocês. Agora, se esse propósito não faz sentido para vocês, por favor, eu concordo que vocês devam ir embora e fazer as suas malas e se retirar do governo. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Brenda, you've had your hair done. I like it. Thank you, Madiba. Yeah, we need to talk about your cabinet appointments and ministers. Give me one moment, please. Yes, Madiba. After you, Comrade President. Thank you, sir. Office of the President, good morning. Brenda, please assemble all the staff for me. All those who haven't already left. Right now, all of them? Yes, please. Yes, Madiba. Ladies and gentlemen, if you would like to follow me, please. The President would like to speak with you. Here he comes. Yeah, he wants the satisfaction of firing us himself. I'd like you to stay out here. He's got Madiba. I cannot talk to them hiding behind men with guns. Goimora, Alma. Good morning. How are you this morning? It's good to see you. Thank you for coming on such short notice. Some of you may know who I am. I could not help noticing the empty offices as I came to work this morning, and all of the packing boxes. Now, of course, if you want to leave, that is your right. And if you feel in your heart that you cannot work with your new government, then it is better that you do leave right away. But if you are packing up because you fear that your language or the color of your skin or who you worked for before disqualifies you from working here, I am here to tell you, have no such fear. What is Rebbe is Rebbe. The past is the past. We look to the future now. We need your help. We want your help. If you would like to stay, you would be doing your country a great service. All I ask is that you do your work to the best of your abilities and with good heart. I promise to do the same. If we can manage that, our country will be a shining light in the world. Olha que coisa interessante, ele mostra o que é ter respeito pelas escolhas das pessoas. Ele mostra nesse filme que ele sabe respeitar o ricas
de cada uma daquelas pessoas que estão naquela reunião. E mais, o que ele consegue fazer nesta reunião? Ele consegue analisar o contexto e tomar a decisão, focando naquilo que ele sabe e ele sabe o que ele quer. Então ele tem foco naquela causa, ele tem um propósito. E outra coisa, o seu pensamento parte da realidade, ele olha e analisa fatos e dados, ele não fica no achômetro, como muito líder faz. Eu acho que o pessoal... Não, ele percebe, ele analisa de forma muito objetiva. E aí, nesse momento, ele não fica com raiva daquelas pessoas, ele não fica buscando o culpado de quem é o causador daquilo, ele vai buscar solução. Então, a cabeça funciona focando em solução. E mais uma coisa importante, o líder assertivo, ele deixa muito claro as suas intenções, ele não fica dissimulando, então ele é super transparente, ele é honesto. E uma coisa fundamental, ele valoriza as ideias dos outros, ele pede opiniões, ele reconhece que o outro também tem muito para contribuir. E uma coisa também que é vital para a gente engajar pessoas é reconhecer os sentimentos que o outro tem, o que eles precisam, e não ficar debochando de um sentimento que porventura a pessoa está demonstrando uma raiva, um medo, uma revolta. Ao contrário, ele reconhece e ajuda o outro a ressignificar os seus sentimentos, os seus pensamentos de uma forma mais positiva. Com todas essas características que um líder assertivo apresenta, vocês conseguem imaginar como esse líder impacta na sua equipe? Como que uma equipe vai se sentir tendo um líder desse? Olha, gente, com certeza esse time vai se sentir ouvido e principalmente o time vai sentir que ele é um time adulto, que é um time que a gente pode confiar. Esse time vai se sentir muito bem informado, porque ele vai receber todas as informações necessárias. Eles vão se sentir o quê? Participantes. E, claro, comprometido com a grande causa deste líder. Esta causa passa a ser de todos e não só do líder. E, finalmente, uma coisa muito interessante e vital para o comprometimento. Ele reconhece o esforço de todos. E quando atinge o resultado, ele comemora com esse time, levantando a taça do sucesso, mostrando que valeu a pena. E as pessoas se sentem muito reconhecidas com esta comemoração. E aí eu pergunto para vocês, para refletir, quais são os impactos da assertividade num ambiente organizacional? É muito fácil perceber esses impactos. Primeiro que você vai perceber que esse time, ele é um time diferenciado, é um time que se sente livre emocionalmente para assumir as suas responsabilidades, para se posicionar, para criar ideias. Eles assumem quando erram e usam o erro como uma forma de aprendizado daí para frente para não errar mais. É um time que você pode contar. É um time que tem autonomia. É um time que se sente feliz. É um time que, se você perguntar sobre o líder, eles vão falar muito bem do líder. Eles vão dizer, nossa, é muito bom trabalhar com o nosso líder. O que mais? Você pode perceber nas reuniões. As reuniões, quando não são assertivas, as reuniões trabalham buscando culpados, é uma caça bruxa. Uma reunião assertiva não tem nada disso. Eles vão focar o quê? Analisar um problema que envolve todas as pessoas da reunião. Eles vão assumir a responsabilidade, aprender com aquele erro e buscar uma solução para que todos se comprometam com essa nova proposta de trabalho. Normalmente, uma reunião não assertiva, ela demora muito tempo. E outra coisa, ela perde muito foco. Às vezes você não consegue resolver o problema numa reunião, precisa ter 2, 3. Quando existe assertividade, essas reuniões são muito mais focadas, mais objetivas, todos são respeitados, todos têm a oportunidade de se posicionar e todos têm a oportunidade de contribuir. As reuniões são muito mais rápidas e normalmente você não vai ter mais segunda, terceira para discutir a mesma coisa.
As relações dentro da empresa são relações onde não se tem mais aquela tolerância, aquela cumplicidade com o erro, com a indolência. Não existe isso. As pessoas são objetivas, focadas e respeitosas entre elas, buscam soluções em conjunto entre as áreas. E uma coisa importante também que é bom a gente avaliar, os processos de trabalho, eles ficam muito mais ligeiros, mais flexíveis. Eles passam a ser o quê? Processos não são fins, eles passam a ser meios, ferramentas de trabalho, de organização do trabalho dos times. E você vai perceber o quê? Que existe um estresse, sim, porque estresse sempre vai existir no ambiente corporativo, mas vai ser um estresse saudável. Aquele estresse onde tem muita adrenalina, mas também tem muitos hormônios do prazer, da recompensa, pelos resultados obtidos. As pessoas não são tão tensas, são mais descontraídas. Olha só que coisa importante. O pensamento pode fluir mais, as soluções para os problemas são muito mais criativos. Pessoal, você quer ter um líder assertivo na sua equipe? Você quer trabalhar numa empresa onde o pensamento é um pensamento assertivo? Então comece por você, comece a transformação da sua empresa. Esse é o maior bem que você pode fazer para a sua empresa. E mais, além de você fazer o bem para a sua empresa, você vai fazer bem para você também, porque você vai ter muito mais bem-estar, você vai aumentar a sua credibilidade e você vai ser muito, muito mais feliz. Então, arrisque e ouse ser um líder assertivo e boa sorte. Obrigada por me ouvir. Se vocês quiserem falar comigo, vocês podem consultar o meu site, que é o www.assertiva.com.br, ou falar comigo pelo meu e-mail, que é veramartins@assertiva.com.br. Eu também estou no LinkedIn e estou no Facebook. Se vocês me adicionarem, eu terei muito prazer para trocar experiências com vocês e mais conhecimentos. E se você quiser me convidar para um cafezinho na sua empresa, eu vou ficar muito feliz. Ok? Muito obrigada.